Ok. Pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso encontro, né, das Lises. Esse encontro, para mim, está sendo bem especial. Estava bastante ansioso, né? A Rebeca sabem bem disso, né? E foi bem legal que ele foi fruto do nosso último encontro, né? A gente teve um encontro que a gente falou sobre a carreira de PO, né, com a Bruna e a Paula, né? Falaram um pouquinho da experiência, e a Rebeca participou, né? Nisso, depois a gente conversou, né? Ela queria trocar uma ideia sobre agilidade, né? E eu fiz o convite para ela, né? Eu falei, pô, não quer fazer um workshop com a gente? Pô, se você conhece pra caramba de OKR, acho que ia ser bacana. Ela falou, não, eu quero e eu também vou chamar minha amiga Flávia. Eu falei, pô, show de bola. Então, a partir daí, elas, né, montaram esse workshop e estão trazendo aqui para gente. Então, primeiro de tudo, agradecer, né, essa iniciativa delas, tá? E queria também pedir para vocês ficarem à vontade, né, todos vocês, tá? Não se preocupem quem conhece só um pouquinho ou quem pouco ouviu falar de OKR. Eu vou falar para vocês também que eu conheço pouco de OKR também, então não tem problema aqui se você já sabe, se você não sabe, se você já aplica na sua empresa e quer tirar algumas dúvidas. Aqui tem espaço para todo mundo, tá, galera? Não fiquem com vergonha. Podem perguntar, podem ligar a câmera, não se preocupem com o barulho ambiente, a gente sabe, a gente tem cachorro, tem filho, né? Quem quiser também, pô, beber água, comer um biscoitinho, né? Não tem problema nenhum, tá, pessoal? A única coisa que a gente quer é que vocês se sintam à vontade e aproveitem. Agora eu passo para a Flávia e para a Rebeca. Pode passar, vamos seguir aquele nosso código para passar os slides aí. Pode passar. Oi, e aí, gente, rapidamente, boa noite. Queria saber como vocês estão chegando para esse encontro, se estão animados. Podem escrever no chat, quem quiser falar, abrir o microfone também. Vanessa está animada. Eu tô. Chegando com calor e animado. Calor, realmente, Calor, gente. realmente. Muito quente. Não sei se todo mundo... Não, eu sei que tem uma galera aqui que não é do Rio, mas tem uma boa galera do Rio aqui, né? Devem estar sofrendo junto com a gente. Já conheci a KR, legal, motivado para aprender mais. Legal, pessoal. Bom, pode passar aí, por favor. Bom, uma breve introdução, gente. Nós vamos falar um pouco sobre uma introdução teórica dos OKRs, depois a gente vai passar pelo porquê usar OKRs, falar um pouco da diferença entre as metas tradicionais e os OKRs, ou OKRs, fiquem à vontade, para cada um falar de um jeito, abrasileirar também. Vamos falar um pouco sobre as características de construção, e no final a gente vai ter uma dinâmica simples, só para a gente colocar em prática aqui o que a gente vai passar, tá? Aí, seguindo. Rapidamente, quem somos? Eu sou a Rebeca, eu moro no Rio, mas sou petropolitana, sou mochileira, fã de música, de cinema. Atuei alguns anos na indústria automotiva, depois na indústria naval, mas foi realmente quando eu fiz a transição de carreira e conheci a agilidade que eu encontrei, digamos assim, meu propósito, dei ali um match e venho nessa construção dessa transição desde o ano passado, estudando sempre, tenho aí muita coisa para percorrer ainda e venho construindo isso. Hoje eu trabalho no HNT, que é o Grupo Hortifruti Natural da Terra, com gestão de metas e com a adoção do modelo de OKRs, que é uma coisa nova lá para a empresa também. Olá, pessoal, boa noite. Eu me chamo Flávia, sou carioca, apaixonada pela vida, flamenguista, adoro ficar com a minha família, com os meus amigos. Bem parecido com a Rebeca, né? Sou formada também em engenharia de produção. Iniciei essa transição de carreira em 2020. Sou entusiasta no tema de OKRs, mas vale ressaltar que aqui não tem verdade absoluta. A gente está aprendendo e aprende diariamente. Então, essa construção aí, se vocês quiserem também contribuir, fiquem à vontade. As portas estão abertas para a gente ouvir. Atualmente estou no UOL,
apoiando as áreas, né, na identificação desses objetivos, na identificação e definição das iniciativas para gerar valor ao negócio. E fiquem à vontade, aproveitem. Bom, para iniciar aqui, nós trouxemos alguns sentimentos comuns. Quem já se perguntou isso durante o trabalho? Estou fazendo a coisa certa? Quais são as prioridades dos próximos meses? Por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo? Onde a gente deve se concentrar nossos esforços? Qual o impacto do meu trabalho para o time, para a empresa? Então, acho que quem nunca se fez algum tipo de pergunta dessas, com certeza ainda vai fazer. E é nisso que os OKRs, pode passar para os OKRs, vêm para ajudar a responder esse tipo de pergunta. Uma breve história dos OKRs, eu gosto de remontar lá em 1954, o Peter Drucker, que era o guru da administração, quando ele desenvolve o MBO, que é o Management by Objectives. E eles serviram de base para o Andy Grove formatar de um outro modelo o que ele chamou de OKRs. E a gente geralmente liga OKRs a Google, mas eles nasceram realmente na Intel com o Andy, em 68. Depois, lá em 1979, o John Doerr, que é o cara mais famoso ligado ao OKR, ele entra para a Intel e ele começa a vivenciar os OKRs juntos com o Andy. E o John é o grande responsável por espalhar os OKRs no Vale do Silício e também ele levou para a Google, quando a Google era a pequena Google, tinha menos de 50 funcionários, e os OKRs ajudaram a Google a se tornar o grande gigante que é hoje. Aqui a Operação Crush acho que é o case mais famoso de OKRs aí da história. Até encorajo vocês a lerem depois, vocês conseguem encontrar facilmente no Google. E também quem se interessar tem um livro, Avalie o que Importa, que também fala bastante sobre esse case. Basicamente, esse é um case da Intel, quando ela estava sofrendo com a concorrência dos chips, estava perdendo muito mercado para a Motorola. Então, eles lançaram a Operação Crush. Crush aqui é de esmagar mesmo. O lema deles era esmagar a Motorola. Então, é um case basicamente de engajamento, estratégia e velocidade. A Intel não modificou nenhum produto durante esse case. Eles mudaram apenas formas de atuação. Mudaram a atuação do marketing e passaram a vender os produtos para CEOs ao invés de vender para programadores. Uma das frases que me marcou muito quando eu li esse case é de um executivo da Motorola, que ele fala que a Motorola era extremamente bem administrada, mas tinha um senso de urgência muito diferente da Intel. E ele fala que ele não conseguia emitir uma passagem de avião para dentro dos Estados Unidos na mesma velocidade que a Intel lançou todo esse programa. Então, assim, é um case muito bacana, encorajo todo mundo a ler, tá, gente? Trazendo um pouco, por que usar OKRs? Quando a gente fala de OKR, a primeira coisa que vem na cabeça é meta. Mas é muito mais que isso. Eu gosto de dizer que os OKRs são uma ferramenta de transformação cultural na organização. Eles falam basicamente sobre engajamento e comunicação. Através de clareza e transparência, ocorre a definição de metas ágeis, ambiciosas e bidirecionais. Isso traz protagonismo para todo o time, porque todo mundo participa dessa confecção e todo mundo tem voz. É muito mais sobre participação e engajamento do que sobre hierarquia. Aqui falando um pouco das metas tradicionais versus os OKRs. As metas tradicionais, a construção é top-down, geralmente vem lá da gerência, da diretoria e cascateia para a equipe, de cima para baixo. Já nos OKRs, a construção é alinhada. A gente costuma falar que 60% da construção é de baixo para cima e apenas 40% é de cima para baixo. Na parte de controle, as metas tradicionais trabalham com um tipo de status report, é aquele planejado versus executado, enquanto os OKRs, eles fazem ajustes em ações impulsionadoras de resultado. É aquilo, não tem nada escrito na pedra. Se a gente precisar voltar, retomar o caminho, a gente vai fazer. A atuação.
as metas tradicionais, elas promovem um tipo de competição, porque geralmente elas estão relacionadas a bônus, PLR, algum tipo de remuneração variável. Já nos OKRs isso não acontece, inclusive atrelar OKRs à remuneração variável, a bônus, é uma disfunção, uma das principais disfunções do método. Então, os OKRs eles vêm para trazer colaboração, engajamento, metas compartilhadas. E objetivo, eu gosto muito dessa linha. Enquanto as metas tradicionais elas vêm para entregar o que foi acordado, nós planejamos isso, nós temos que entregar isso. Nos OKRs, eles vêm para resolver problemas. Então, você não fica preso. Pode passar. E daí, eu trago algumas disfunções muito interessantes em relação às metas tradicionais. São muito comuns, já vivi, estou vivendo algumas. Por exemplo, a canibalização de metas. O que é isso? Como não tem uma comunicação muito forte nas metas tradicionais, muitas das vezes um departamento, uma gerência, diretoria, está trabalhando numa coisa e não tem a menor visão sobre o que a outra diretoria está trabalhando. Então, um exemplo simples. Um grupo pode estar com um planejamento de lançar uma campanha de marketing que vai necessitar de um aporte financeiro, enquanto o outro grupo pode estar trabalhando num projeto de enxugar custos. Então, uma coisa é muito conflitante com a outra, uma coisa acaba engolindo a outra, por isso que a gente chama de canibalização. Baixa resposta às mudanças. Volta rapidinho, por favor. Enquanto as metas tradicionais geralmente fazem um planejamento de 6 meses, 1 ano, e acho que a pandemia veio para mostrar muito isso, né, gente? Às vezes a gente planeja uma coisa em janeiro e em junho já não faz o menor sentido. E você está preso àquele planejamento. Nos OKRs, não. A mudança ela é constante, os ajustes são feitos. E ali, por último, a zona de conforto. Como a meta tem essa fato de atrelar a bônus, a remuneração variável, muitas vezes as pessoas não se desafiam, elas veem que a meta está frouxa, que eles podem chegar a mais, mas eles preferem manter para garantir ali o conforto, garantir o recebimento desse bônus, enquanto os OKRs a gente está sempre pensando em dar um passo a mais. Esse gráfico de custo versus esforço é muito interessante. Voltando para essa questão da remuneração variável, as metas elas acabam estando ligadas a um custo alto e o esforço não tão alto, é um esforço baixo depois da implementação, porque ali é só seguir o que foi planejado. Enquanto os OKRs geralmente não estão ligados a custos, porém os OKRs estão envolvidos num esforço bastante alto. A gente costuma dizer que a governança é o coração do OKR. Se a gente não acompanhar, eles vão morrer. Aqui trazendo algumas discussões frequentes sobre os OKRs. A primeira é o OKR de ano novo. O que é isso? A gente está no final do período ou no início do próximo, todo mundo senta, se reúne, escreve os OKRs, fica lá horas, ficam aqueles OKRs bonitos, isso alguém coloca na parede ou coloca na gaveta, ninguém nunca mais olha para aquilo. Foi um trabalho, assim, jogado no lixo. Esses são os OKRs de ano novo, é só para inglês ver, digamos assim. O OKR cascata. O OKR cascata, a gente tem um case muito interessante no livro, Avalie que Importa, só que é um case muito disfuncional, até me gerou muita dúvida quando li o livro, e para quem estiver interessado, tem o podcast da K21, eles têm um episódio específico sobre o livro, que é muito bacana, e fala sobre o OKR cascata. O OKR cascata é aquele que o diretor, CEO, faz um OKR, aí geralmente a pessoa abaixo dele, um gerente, ele pega um dos KRs e transforma isso num objetivo e faz seus KRs. Aí o coordenador pega um dos KRs, transforma em objetivo, então é realmente uma cascata. Isso é muito disfuncional, isso é praticamente metas tradicionais. A meta maquiada de OKR é mais ou menos a mesma coisa, é aquela empresa que vê o OKR, tá famoso isso daí, parece bacana, vamos trazer, mas não investe, não quer ter o tempo de aprendizado. Então, ali, se junta num grupinho, desenha o OKR e desce para a equipe. É basicamente meta tradicional, só que está com o nome de OKR. E o último OKR para o chefe, a gente costuma falar controlar para não gerir.
São os OKRs que são feitos de forma a controlar atividades, controlar os funcionários e fogem totalmente do que preconiza a metodologia. Não está ali para trazer protagonismo, para trazer o engajamento e a comunicação. Aqui um pouco da estrutura dos OKRs. A gente tem a letra O, que é o objetivo. O objetivo é aquilo que a gente deseja alcançar. E a gente tem o KR, que é o resultado-chave, Key Result, que é como podemos mensurar se estamos chegando no objetivo. E aqui embaixo essa frase que a gente costuma chamar de fórmula de Doyle. Eu quero, aí você escreve o objetivo, medido por, e você escreve os resultados chaves. É uma forma de memorizar a lógica do OKR. E aqui vocês podem ver como a estrutura vai descendo. A gente tem um objetivo estratégico, temos KRs, 3 a 5 KRs, e dentro dos KRs nós temos iniciativas, que são aquilo que vão fazer com que a gente chegue no KR para chegar no objetivo. E ali das iniciativas podem ser projetos, tarefas, épicos, dependendo do contexto, pode ter vários nomes. Aqui no cantinho a gente traz um exemplo para ilustrar, um exemplo bem simples, até pessoal. Objetivo, ter uma saúde de ferro. Primeiro KR, ter o nível de colesterol menor que 200. O segundo KR, perder 7 quilos, passar de 85 para 78. O terceiro KR, reduzir o percentual de gordura de 43% para 32%. E as iniciativas? Volta rapidinho. As iniciativas, fazer atividade física diariamente e agendar uma consulta com um nutricionista. Então, a gente vê que tem uma ligação entre cada camada, objetivo, que resulte e iniciativa. Algumas características dos OKRs. Comunicação, como a gente falou, simplicidade, os OKRs são transformacionais, bottom-up e top-down, que a gente falou da construção, que é de cima para baixo, de baixo para cima. Os OKRs possuem ciclos curtos. Stretch goals são as metas alongadas, a gente está sempre pensando em alcançar mais, em chegar mais longe, e não atrelado à remuneração, como eu falei, é uma disfunção. Falando agora da construção dos objetivos. Os objetivos são os sonhos da empresa, do time, de cada colaborador, é o que nós desejamos alcançar. Eles são qualitativos, curtos, inspiracionais, envolventes, geralmente é aquela frase que fica na nossa cabeça, ser a melhor empresa do mundo, aquela coisa que é muito marcante. São geralmente criados a partir de verbos, é uma dica que a gente dá. Precisam ter um dono, que é justamente aquilo, cachorro de muito dono morre de fome, né? E pode e deve ser questionado pela equipe, como a gente já falou aqui, a participação de todas é super bem-vinda. E falando da construção dos resultados chaves, os KRs, eles são o critério de sucesso do objetivo. São os passos mensuráveis para nós chegarmos lá. Então, algumas dicas de construção de KR, eles precisam ser específicos, todo mundo que lê precisa entender o que a gente quer, onde a gente quer chegar. Mensurável. A gente fala que os OKRs, gente, poucas coisas são escritas na pedra. Os OKRs estão aqui realmente para serem adaptados à realidade de cada empresa, de cada grupo. Lógico, não abandonando a metodologia, mas realmente sendo flexível. Porém, essa aqui é uma regra escrita na pedra. Se não é mensurável, não é KR. KR precisa ser mensurável, ter número, precisa ser alcançável. A gente fala muito sobre se desafiar, mas a gente também não pode ter OKRs impossíveis. Eles precisam ser possíveis de ser alcançados. Relevante, eles precisam ser importantes, estarem alinhados com o propósito da empresa, do grupo. Temporal, a gente precisa estabelecer uma janela de tempo para medir. Depois a gente vai falar um pouco sobre esses ciclos. Esse teste, e daí, quem usa muito esse teste é o Felipe Castro, um autor bem famoso de OKR. Ele tem um site, inclusive tem uma apostilinha lá que qualquer um pode baixar gratuito, recomendo, que é uma leitura bem legal para quem está aprendendo. O que é esse teste daí? Você escreve seu OKR,
Depois você lê a frase e fala, e daí? Se eu alcançar isso, e daí? E muitas vezes com essa reflexão você vê que seu KR não está conversando com o seu objetivo. É uma coisa interessante, é uma coisa boa de se fazer, mas não vai te ajudar a chegar especificamente no objetivo. Então, é só um teste de hipótese. Quantidade também é uma questão de boas práticas, a gente fala de 2 a 5 KRs por objetivo, geralmente a gente trabalha com 3, mas não é uma regra, vai também da realidade ali, da situação. E os KRs precisam responder se nós estamos chegando no objetivo. Então, esses são alguns passos importantes para a gente seguir. Falando sobre tipos de KR, a gente tem KRs de valor, são construindo usando métricas para valorar negócio. Um exemplo, crescer o market share de 25% para 45%. São aqueles que trazem valores de forma muito explícita. KRs de qualidade, que eles servem para que se melhore a qualidade de algum processo, de algum produto. Aqui no exemplo, ter no máximo 2 bugs por código. Pode ser um KR de eficiência, que está relacionado a processo, indica se o processo está sendo feito da melhor forma, utilizando os melhores recursos. Um exemplo, corrigir bugs em até 1 dia. E, por fim, os KRs de milestones. Esses KRs de milestones, eles são um pouco polêmicos, não são os melhores KRs a serem trabalhados, porém, a gente entende que, em algumas circunstâncias, eles são necessários. Às vezes, a gente não consegue trabalhar com KR de valor, então, eles podem ser usados nessas circunstâncias. Eles medem o cumprimento ou não de uma atividade, é aquele bem binário. Que, como exemplo, implementar o processo de chatbot na empresa. Você fez ou você não fez, é um milestone. Conforme eu falei, tentar evitar, mas não é proibido. E aí, falando de ciclo de OKRs, nós temos 3, né? Que é as 3 fases. A fase do planejamento, a fase do acompanhamento e a fase da avaliação. A fase do planejamento é onde ocorre o desdobramento dos OKRs, é onde a gente vê os projetos e iniciativas que a gente vai executar para chegar nos OKRs que a gente definiu. A segunda fase de acompanhamento, que é uma fase muito importante, como a Rebeca comentou, não adianta a gente fazer os OKRs e depois deixar lá na parede, porque não vai adiantar de nada, foi um trabalho e um esforço perdido. Essa fase de acompanhamento é importante por conta disso, porque gera cadência, principalmente no início, quando é um trabalho novo. Então, assim, as pessoas ainda não estão adaptadas. Então, é importante que a gente faça esses acompanhamentos, que seja mensal, dependendo da periodicidade, né, dos OKRs definidos, mas que seja mensal, que seja semanal, mas é importante que tenha essa cadência. E, por último, a terceira fase é a fase de avaliação dos resultados atingidos. Muito com foco também nas melhorias, o que deu certo nesse ciclo, o que a gente pode fazer para o próximo, como a gente pode ajustar a rota, como a gente pode melhorar esse processo de OKRs. E aí a gente tem 3 tipos, né? A gente tem os OKRs estratégicos, que são os anuais, a gente tem os OKRs táticos, trimestrais, e dependendo do tipo de operação, a gente tem os OKRs operacionais, que podem ser trimestrais, mensais ou quinzenais. E aí, falando dos níveis, né, repetindo até um pouco o que a gente comentou no slide anterior, a gente tem esses 3 níveis. O primeiro nível é o nível estratégico, que é o nível da organização, é o OKR da empresa, que são baseados nas diretrizes da empresa, né, a missão da empresa, o sonho da empresa, os principais objetivos ali da empresa, e guia toda a empresa em prol dos objetivos, dos desejos esperados. Eles motivam e inspiram a empresa. A gente tem os níveis táticos, os OKRs de departamento ou os OKRs de produto, que são direcionados para a atuação de cada time, são mais específicos na formulação do objetivo, são alinhados com o propósito da companhia, mas como a Rebeca comentou anteriormente, eles precisam estar alinhados, tem sinergia, mas não é cascata. Né? Eu não vou pegar o KR do meu chefe, o KR que foi definido, e gerar, através desse KR, um objetivo para mim. Então, o time tem que ter autonomia para criar esses KRs. E o nível operacional, que não é tão usual, mas que pode acontecer, que é focado na performance do colaborador. E aí vale destacar, como já foi até comentado, que o nível estratégico é a liderança, definido pela liderança, o nível tático definido pelo time, com o apoio ali da liderança, e o nível operacional seria o colaborador com o seu líder direto.
E, pessoal, se tiverem alguma dúvida, podem falar. Uma pergunta aqui, Flávia. O mesmo OKR pode ter mais de um nível? O mesmo OKR pode ter mais de um nível. Então, o OKR ele vai ter o nível estratégico, né, que ele vai estar nessa camada do estratégico e ele vai ser do nível estratégico. E no nível tático, a gente vai ter um outro OKR que vai ter sinergia com esse OKR estratégico. Mas não vai ser o mesmo. Se a gente tiver o mesmo, vai ser um OKR compartilhado, mas no mesmo nível, não em níveis diferentes. Beleza? Respondi? Tranquilo. Mas podem falar, podem interromper aí, fiquem à vontade. Pode passar, por favor. E aí, falando um pouquinho do OKR e o planejamento estratégico, né? A partir dos OKRs, é possível direcionar o negócio com clareza e garantir o alinhamento. É quando a gente entende qual é o nosso propósito, né? A gente consegue dizer sim para o que a gente precisa fazer, para o que a gente precisa realizar, para as iniciativas que façam sentido, para as iniciativas que estão alinhadas ao nosso propósito, ao nosso objetivo, e a gente também consegue dizer não, mas com base. Né, os OKRs, eles ajudam a gente a direcionar os nossos esforços. A gente olha ali num campo de iniciativas, de repente, as iniciativas podem não estar ligadas a esse objetivo. E aí, vale a pena seguir? De repente, é um KR que ficou perdido. Se for um KR que ficou perdido, a gente adiciona. Mas se essa iniciativa tem um esforço que não vale a pena, não está alinhado ao nosso propósito, a gente pode despriorizar. Então, garante esse alinhamento e o foco nas organizações. A gente consegue dizer não, né, que hoje a gente tem um pouco de dificuldade de dizer não. Chega alguém com uma demanda, a gente não sabe se tem que fazer ou não, mas a gente estava fazendo outra coisa, e às vezes fica confuso de direcionar. Mas é só a gente olhar para os objetivos que estão definidos. Essa iniciativa faz sentido? Essa iniciativa está alinhada com o meu propósito, com o meu objetivo? Então, amigo, não vou conseguir te atender por conta disso, disso, disso. A gente tem um plano a seguir. De uma forma bem gentil, obviamente. E aí, uma dúvida que geralmente surge, né, que foi usado por muitos anos o BSC, e o pessoal, qual a diferença do BSC para os OKRs? O que o OKR faz de diferente do BSC? Os dois, eles são parecidos no sentido de não serem focados em atividades, mas tem muitas coisas que são diferentes. Por exemplo, o BSC, ele parte de uma perspectiva de quatro diferentes perspectivas: financeira, cliente, processo, aprendizado e crescimento, sempre seguindo essas perspectivas. Já o KR, ele parte do que mais importa no momento para um negócio. Eu tenho ali o meu objetivo principal para aquele ciclo, eu sei o que eu tenho que fazer e eu vou seguir essa perspectiva do que importa naquele momento. Falando de prazo, o BSC trabalha a longo prazo, com um horizonte de 1 ano para trabalhar os objetivos. E tem empresa que visa 3 a 5 anos. Gente, vamos ser sinceros. A gente não consegue prever o que vai acontecer daqui a 6 meses. Será que a gente consegue ter essa previsibilidade do que vai acontecer daqui a 5 anos, 3 anos? É complicado. Então, nos OKRs, a gente tem ciclos menores, geralmente trimestrais. Isso estimula a inovação. Isso estimula alguns benefícios que a gente comentou, né? Porque a gente consegue errar rápido, a gente consegue adaptar, a gente consegue inovar, a gente consegue ver se não faz mais sentido. E eu acho que a pandemia provou muito isso para a gente, né? As coisas acontecem e a gente precisa estar ali preparado para essas melhorias, para essas adaptações. Não adianta eu ter um objetivo, algo que foi definido em janeiro, e eu só vou ver se aquilo deu certo ou errado em dezembro. Cara, perdi o time. Falando de definição, o BSC, ele é totalmente top-down e depois ele é cascateado para o time. Então, isso é um pouco ruim, assim, sem falar se é bom ou se é ruim, e muitas pessoas e muitas empresas até usam os dois, mas, assim, esse alinhamento top-down que desce direto as metas para o time, isso gera um pouco de desalinhamento, as pessoas não entendem o propósito, as pessoas não entendem quais são os objetivos, por que elas estão ali, qual o impacto do trabalho delas no dia a dia. E aí, nos OKRs, essa definição é trabalhar no top-down e bottom-up. Então, o time participa dessa construção. Ele consegue entender qual o impacto do trabalho dele, ele consegue entender o que ele tem que fazer, né? E as metas para ele, tanto as metas da empresa quanto as metas do time, estão claras. Uma outra dúvida que geralmente surge também, pessoal, qual a diferença entre KR e KPI? Agora eu vou abandonar todos os meus KPIs,
Não, gente, eles não brigam, eles são amiguinhos e podem seguir assim. Os KRs, eles são focados em atingir o objetivo definido. Eles medem a saúde do nosso negócio. Já os KPIs, eles são muitos e monitoram essa saúde. Eles dizem se a gente está no caminho certo para atingir aqueles KRs. E aí, 2 exemplos que a gente trouxe aqui. Para KR, eu quero aumentar as minhas vendas em 20%. Beleza, esse é meu KR quantitativo, mensurável. E como é que eu vou saber se eu estou chegando nesses 20%? Eu posso acompanhar mês a mês ali os meus KPIs de venda, os meus KPIs de taxa de conversão, o meu ticket médio. Eu tenho que saber se eu estou aumentando as vendas, mas também não estou aumentando minha taxa de churn. Então, os KPIs, eles servem para isso, para monitorar a saúde do nosso negócio, para monitorar o nosso atingimento do KR que for definido. E aí, falando um pouquinho de check-in, gente, que aí a gente até fala naquela parte de acompanhamento, que é a segunda fase do ciclo, que é muito importante, e vale uma atenção aqui nesse ponto, para não virar o OKR de ano novo, para não gastar um tempo na definição e depois os OKRs morrerem, a gente precisa fazer um check-in, que é uma breve cerimônia para acompanhar os resultados. E aí a ideia desse acompanhamento não é ser um caça às bruxas, não é ser um status report, não é isso. A gente faz uma reunião ali de uma vez por semana, de mais ou menos 1 hora com o time, com foco em melhoria, para ver se teve alguma mudança nos KRs do último check-in para cá, se a gente está confiante que a gente vai conseguir entregar esses KRs, se a gente vai alcançar esses KRs, se tem algum impedimento, algo que esteja atrasando o time para concluir esses KRs, concluir as iniciativas que a gente definiu, e o que a gente vai fazer para melhorar os resultados. Alguma iniciativa deve ser despriorizada, qual será o plano de ação? E um ponto importante aqui é que de nada adianta a gente ter 10 iniciativas, está tudo bonito, está preenchendo lá o nosso quadro, tem várias iniciativas, mas essas iniciativas não estão mexendo no ponteiro. Então, essas iniciativas, elas precisam ser verificadas o tempo todo, e se a gente vê que não está mexendo no ponteiro, não estamos chegando no caminho de atingir os resultados, consequentemente o objetivo, a gente pode despriorizar. Iniciativa concluída não significa KR atingido. Então, é bom sempre dar uma olhada para ver se essas iniciativas estão movimentando ali o ponteiro. Só pegando uma pergunta aqui, Flávia, da Thaís, ela pergunta se uma periodicidade de controle mínima de 15 dias ou mais, se é suficiente. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, não sei se essa pergunta é para o acompanhamento. Eu acho que se quiser, se quiser falar aí, Thaís. Se quiser abrir o microfone, pode falar aí. Mas, assim, vou responder o que eu entendi, então, para acompanhamento. Então, vou responder o quê? Isso vai depender muito do seu ciclo. Vou dar o meu exemplo. Hoje, no UOL, a gente definiu que a gente ia seguir um ciclo anual. E aí a gente tem um ciclo de acompanhamento dos objetivos e KRs, iniciativas anual, e a gente faz o check-in com os times mensalmente. Só que o que a gente orienta para os POs? A gente pede para que eles façam esse check-in quinzenalmente, que é quando abre uma sprint. E para que esse assunto fique sempre vivo, né? Porque é uma mudança de cultura. Então, a gente pede para que esse assunto fique sempre vivo. Então, a gente faz o check-in ali mensal, né? Que é com o apoio do nosso time, mas quinzenalmente ou semanalmente, dependendo da sprint, a gente orienta que eles façam esse check-in, esse acompanhamento com o time. Toda vez que eles forem abrir ali uma sprint, eles olharem os objetivos, olharem as iniciativas e fazerem esse acompanhamento. Mas isso vai depender muito do ciclo. Essa figura aqui é para um ciclo trimestral, que aí toda semana... É bem o que a gente falou, Thaís, depende de cada organização, de cada contexto. Lá no meu contexto, o nosso ciclo é trimestral, então nós fazemos esse check-in a cada 15 dias. E também a gente estabeleceu esse período de 15 dias de forma experimental, por enquanto tem dado certo, até olhando muito pelas nossas iniciativas, projetos, mas se você tiver um cenário em que muitas coisas acontecem de forma rápida, talvez você precise mudar para uma vez por semana. Então, é muito de experimentação e de sentir como que a engrenagem está rodando também. Boa. Pode soltar aí, Giovana, por favor. O Bruno fez uma pergunta. Eu vou segurar essa pergunta dele, final. Posso? Para o final? Tá bom. Porque a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, e aí eu seguro a pergunta dele, porque pode fazer o link com outras dúvidas. Perfeito. Pode passar para mim, por favor.
E aí é muito importante, gente, a gente promover a cultura de aprendizagem, para que não fique, como eu falei, um status de corte, para que as pessoas não corram do acompanhamento com medo de ser um caça às bruxas, com medo de punição e busca pelo culpado. A última coisa que o OKR é isso. Ele tem muito essa linha de colaboração, de engajamento, de trazer o time, de participação. Então, a última coisa que ele quer é que seja um status de corte, que seja uma reunião ali de caça às bruxas, que tenha alguma punição envolvida. E aí, a gente traz alguns erros aqui comuns, né, com os OKRs. Eu acho que tem até um pouco a ver também com o que o Bruno perguntou. Estabelecer resultados chaves não mensuráveis. Uma das regras, que, né, não é tudo que é cravado em pedra, a gente tem a parte ali de adaptação, mas precisa ter no resultado-chave um número. Até para a gente saber se a gente está atingindo aquele KR e, consequentemente, aquele objetivo. Então, só é um KR se tiver um número. Muitos OKRs ou resultados chaves. Não é uma lista de tarefas, né? Não é o como, não é uma lista. São os meus principais objetivos. Né? É aquilo ali que é o sonho mesmo da empresa. Incluir tarefas como Key Results. Não é uma lista de tarefas, como eu falei, mas também não é o como eu vou fazer. Eu preciso ter um número ali nesse Key Result. Estabelecer OKRs como uma abordagem top-down. Confiem no time. Deem autonomia para o time. Deixa que os times construam seus próprios OKRs. É claro que depois tem uma validação ali, o gestor pode olhar, pode ver se está em linha com o que ele tinha pensado, mas é bom deixar o time ter essa autonomia, experimentar. Isso vai até estimular, vai engajar, vai trazer essa participação do time. Criar OKRs em silos também é um erro. Não realizar o acompanhamento dos OKRs, eu acho que a gente bateu bastante nisso, né? Porque não gera cadência, o pessoal esquece, depois não tem mais OKR. Incluir OKRs em uma fórmula de remuneração é um grande erro, porque os OKRs eles servem para estimular, para motivar o time, para desafiar o time. Então, se tem uma remuneração ali envolvida, o time vai tentar ponderar os objetivos, porque, claro, todo mundo tem contas no final do mês para pagar, então o pessoal vai focar na remuneração. E não considerar o contexto da sua organização. As empresas são diferentes, as áreas são diferentes, então é muito importante focar também na sua organização e fazer as adaptações que forem necessárias até que o processo esteja mais fluido ali. Falando um pouquinho de boas práticas, né? Adaptar ao contexto, primeiro aqui, adaptar ao contexto da empresa, tem muito a ver com o que eu acabei de falar. Cada empresa é única, cada área é única, não adianta a gente pegar o modelo do Google e seguir ali cegamente que vai dar certo para a gente. O que deu certo para uma empresa, para uma área, pode ser que não dê para outra. Então, tem a questão da experimentação, tem a questão da adaptação, e eu posso até dizer para vocês também que se de cara vocês acertarem, quando vocês implementarem, se de cara tiver tudo certo, eu digo com certeza que tem alguma coisa errada. Aí que está o erro, porque vocês vão errar na primeira, podem errar na segunda, então tem muita experimentação no processo, mas é importante começar. Dar autonomia na definição. Completando, desculpa, Flávia. Nada, tranquilo. Falando de adaptação, gente, é uma coisa que eu tenho vivenciado, é a gente também respeitar o avanço de cada time. A gente está fazendo implementação em times diferentes, gerências diferentes, e não dá para esperar que um time, por exemplo, um time de inovação, que já trabalha com metodologias ágeis, ele vai ter a mesma velocidade, vai pegar tão rápido quanto um time de RH, por exemplo. Não desmerecendo nenhum grupo, porém as pessoas têm ciclos, têm velocidades de aprendizados diferentes, então isso também é muito importante ali, muito também do papel do OKR Champion, dele identificar isso e talvez estar mais próximo desse grupo que tem mais dificuldade. Boa. Feedback periódico, definir um líder, é muito importante para promover essa cadência, para ter uma pessoa ali responsável, uma pessoa focal ali no OKR. Reconhecimento das conquistas, principalmente no início, que é tudo novo, e foco no cliente. Foi. E aí a gente trouxe aqui 6 passos que podem ajudar vocês na implementação logo no início.
O primeiro passo é a definição dos OKRs estratégicos. E aí, falando um pouco da minha experiência, esse ano a gente ainda não tinha definição dos OKRs estratégicos e a gente seguiu para a definição dos OKRs por produto, porque era melhor a gente começar e ter algum resultado ao longo do ano do que ficar esperando essa definição e já era janeiro, a gente não ia ter. E tem dado certo. Mas, por prática, tem essa definição dos OKRs estratégicos logo de cara. O segundo ponto, faça a validação dos OKRs pelo time de executivos. Terceiro, depois que tem os OKRs estratégicos, esses OKRs já foram validados e fechados, fazer o desenvolvimento dos OKRs em cada time ou produto. Aí, com base nesses OKRs estratégicos, mas sem ser cascateado, né? Eu posso pegar ali os objetivos que foram definidos e construir o meu, ter autonomia para construir o meu. No quarto ponto, fazer um mapeamento de dependências e alinhamentos. Pode ser que um objetivo que eu tenha feito, um KR que eu tenha definido, tenha sinergia com alguma outra área. E aí eu não preciso concorrer com aquela área, a gente pode trabalhar juntos, a gente pode compartilhar desse mesmo objetivo. Na etapa 5, fazer esse monitoramento semanal e análise dos OKRs, e aí reforçando, depende muito do seu ciclo. Esse modelo, a gente baseou essa apresentação num ciclo seguindo trimestral, então fazer esse mapeamento, esse monitoramento semanal. Na etapa 6, fazer a revisão dos OKRs a cada 3 meses, né, para ciclos trimestrais, e a retrospectiva, por último, a retrospectiva e lições aprendidas. Que aí a gente vai dar uma olhada no que deu certo, no que a gente poderia melhorar, se a gente continua com o ciclo trimestral, aqui no meu caso, a gente que fez o ciclo anual. No final do ciclo, na verdade, a gente já está dando esse olhar, né? Mas no final a gente vai ver, faz sentido a gente seguir com o ciclo anual? Poxa, já não faz mais. Vamos seguir um ciclo trimestral ou um ciclo semestral, o pessoal ainda não está tão confortável, o que a gente faz? Então, ver o que deu certo, ver o que poderia ter sido melhor e colocar essas boas práticas para o próximo ciclo. Bom, gente, agora a gente vai fazer um pequeno teste de aprendizado participativo, então, por favor, abram o microfone, vamos fazer junto. Se tiverem dúvidas, já podem ir falando. Pode passar. Calma aí, só vai clicando quando eu falar, por favor, para não parecer resposta. Aqui é um exemplo de OKR, gente. O objetivo pelo grupo, ser a empresa dos sonhos dos colaboradores. Com tudo que a gente falou, vocês acham que esse objetivo ele está correto? Ele está seguindo ali o que a gente falou sobre ser inspiracional, qualitativo? Pode dar o primeiro clique aí. Então, esse é um exemplo de objetivo ok. Ele é qualitativo, ele é inspiracional e ele é direcional. Como a gente falou, os números vêm no KR. Agora vamos para o KR. Primeiro KR. Taxa de turnover inferior a 10% ao ano. O que vocês acham? Podem falar, pessoal, no chat ou podem abrir o microfone para a gente ver se sem timidez, pode chutar. Na hora de errar é aqui também. Eu acho que tá certo. Eu vi um número ali. Então, clica aí. Ele tá certo, ele é mensurável e específico. A gente pode dar uma melhoradinha nele, né? Usar um verbo ali, atingir, reduzir. E uma coisa também que eu sempre falo, é sempre melhor a gente partir de um parâmetro. Por exemplo, a gente fala reduzir os gastos em 20%. Mas qual é o gasto atual? Será que esse 20% é relevante? Então, é sempre bom a gente partir do número de X para Y, sempre que possível. Então, fica essa dica aí. Próximo KE, promover cultura de feedback. Tá certo, gente? Essa tá fácil, hein, galera? Caio falou que tá errado. Errado, pessoal. Errado. Pode clicar. Acertaram. Isso não é KR, não é mensurável, não ter número.
Isso aqui é uma iniciativa, uma tarefa. Eu vou promover a cultura de feedback. Isso aqui vai me ajudar em alguma coisa, mas isso não é um KR. E o terceiro KR, garantir pelo menos um treinamento por colaborador e crescer em 10% o número de cursos online disponíveis. Vocês acham que isso está ok? Juliana acha que está correto. Tem uma pegadinha nesse aqui. Alguém falou que não. Thaís fala que pode melhorar. Pode clicar aí. Não está correto. Aqui a gente, na verdade, a gente tem duas medidas dentro do mesmo KR. O melhor aqui seria a gente separar isso em dois KR. A gente está falando duas coisas diferentes. Está falando de treinamento, está falando de implementação de curso. É, pegadinha. Pegadinha, não foi reprovado não, Bruno, fica tranquila. Pegadinha, é só para estimular mesmo, porque às vezes essa dúvida surge, né? A gente coloca dois resultados em um único KR, aí fica difícil a gente fazer esse acompanhamento. Então, é melhor que, já que tem duas métricas ali, a gente separe esses KRs se fizer sentido. Pode passar. E aí, vamos para o próximo. Acho que vocês já estão afiados agora. Esse objetivo, o que vocês acham? Ele está aspiracional? Ele está qualitativo? É algo que eu tenha orgulho de olhar e falar, putz, eu quero fazer isso, eu quero seguir esse objetivo, esse é o meu sonho, é o sonho da minha área, eu acordo motivado para fazer isso. O que vocês acham? Tá certo ou tá errado? Tô achando vocês tímidos, hein? Eu achei que ficou muito abrangente. Ficou abrangente, sim, mas falem mais. Vago, certo, mas falta algo. Não direciona. Pode soltar, Gil. Por favor. Opa! Ai, soltou justo. Nesse contexto. Tranquilo. Nesse contexto, para essa empresa, para esse time, faz sentido. Ele é qualitativo, ele é inspirador, ele direciona. Então, para esse time aqui, faz sentido. De repente, ele poderia complementar, colocar algo aqui que deixasse o objetivo maior. Mas, para eles, faz sentido. De repente, eles estão com algum problema de reclamações, alguma coisa ali com o cliente, uma taxa de turnover alta, e aí ele quer deixar o cliente mais feliz. Pode ir para o primeiro KR, pessoal, NPS de 80%. Já acabou soltando, mas o que vocês acham? Tá certo ou tá errado? Tem um número ali. Vai, solta esse de novo, já foi. Boa, o Caio falou atingir. Boa, boa. É um resultado, ele é mensurável, ele é específico, só que dá para melhorar essa descrição, né? Lembra que a gente sempre começar com um verbo, atingir, reduzir, e verificar também se ele é desafiador, se 80% no cenário atual é desafiador, porque de repente o NPS está em, sei lá, 70%, 75%, eu vou colocar 80%, será que o meu time vai se desafiar? Será que eu vou me desafiar com esses 80%? Não parece muito próximo, mas aí também depende muito do contexto. O próximo, KR2, reduzir o tempo de atendimento ao cliente no saque. O que vocês acham? Boa, boa. Errado. Qual número? Boa, pessoal, boa, isso aí. Pode soltar. É um resultado, mas não é mensurável. Lembrem, KR precisa ter um número. Como é que eu vou saber se o cliente está feliz? Como é que eu vou saber se o meu churn diminuiu? Eu preciso ter um número ali para saber. Então, é um resultado, mas não é mensurável. Aumentar a taxa de clientes de uso diário de 15% para 30%. O que vocês acham desse? Esse tá bonitão. O pessoal tá passando na prova, hein? Pode soltar, por favor. Boa, pessoal. É um resultado, ele é mensurável, ele é específico. Esse tá bonitão mesmo. Tem valor-alvo, tem valor base. Eu sei onde eu tô, onde eu quero chegar, vou conseguir fazer esse acompanhamento. Então, esse tá show de bola.
E o último, contratar um especialista em Customer Experience. O que vocês acham desse? Se não está muito legal, ó, o pessoal está... Atividade, iniciativa, quando que a gente vai fazer isso? Errado. Beleza, solta aí, Gilvan, por favor. É uma iniciativa, isso aí, pessoal, muito bem. Essa é uma iniciativa, a gente não pode considerar como um KR, não tem número, e esse está errado. E aí, eu queria fazer só um comentário antes da gente ir para o próximo exercício, que eu acho que até ficou faltando ali na apresentação. A gente tem os dois tipos de KRs, né? A gente tem os KRs moonshot e a gente tem os roofshot. Os moonshot, eles são aqueles KRs que são praticamente impossíveis da gente conseguir atingir. É um tiro na lua, é uma coisa muito distante. Eu quero aumentar, sei lá, minha receita em 20 vezes. Poxa, isso é algo bem desafiador. Já o roofshot, ele é desafiador, mas é algo mais factível. Eu quero aumentar a minha receita em três vezes. Eu quero algo que seja mais factível, mas ele não deixa de ser desafiador porque é o objetivo principal, que eles sejam desafiadores. Mas pode ser que ele seja um desafiador factível, e no moonshot é um desafiador que é um tiro mesmo na lua, que é algo que, caraca, eu acho que eu não vou conseguir atingir isso, e se eu conseguir sucesso naquele KR, eu estou entre 60% e 70% de atingimento, eu nem entro nos 100% de atingimento. Mas, assim, só um ponto desses dois que vale destacar, é que, para o início, quando a gente estiver começando a fazer a implementação da metodologia, não vale seguir já para um shot, porque não é aconselhável, porque pode desmotivar o time, o pessoal pode desengajar de cara, porque, putz, isso daqui é impossível, não vou atingir, e aí já abandonar de cara. Então, não é aconselhável. Começa com roof shot e depois, se perceber que o time está maduro, bota um shot ali só para testar, mas de repente um shot só para o objetivo, mas não começa já de cara com um shot. Faça primeiro o roof shot, que já é desafiador, já vai motivar ali a galera, já vai fazer o pessoal estudar, pesquisar, mas deixa um shot para os próximos ciclos. E aí, antes da gente partir para o exercício, né, que eu acho que vai ser bem bacana para vocês exercitarem, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, podem abrir o microfone aí, pessoal. Eu tenho, meninas. Andréia falando. Tudo bem? Tudo bem? Será que a gente pode voltar lá no primeiro objetivo que vocês deram como exemplo? Só para eu fazer uma pergunta, bem rapidinho. Não sei se vocês conseguem voltar lá na... Isso. Aí, esse ser a empresa dos sonhos dos colaboradores. Aí eu estava de olho nesse KR, nesse último, KR3, garantir pelo menos um treinamento por colaborador. Queria tirar uma dúvida com vocês. Especificamente esse KR que fala sobre treinamento, eu fico muito na dúvida se a gente tem que ficar fazendo aquelas perguntas relacionadas a se realmente a gente teria um ganho treinando um colaborador. Se a gente precisaria ter... o e daí? Aquele famoso e daí. Eu fico muito na dúvida se realmente o KR que a gente está pensando para aquele objetivo vai, apesar de ser algo que a gente gostaria que acontecesse, né, que é realmente como a gente vai chegar no nosso objetivo, se realmente ele seria efetivo. A gente deveria... Como é que a gente lida com essa questão? A gente deveria realmente se fazer esse tipo de pergunta ou, de repente, ter um KR para equilibrar esse que ele garante treinamento, mas ele não garante que seja efetivo, de repente? Boa pergunta, Andréia. Acho que, assim, como tudo que a gente fala sobre o OKR, pode servir para um cenário e pode não servir para o outro. A pergunta eu sempre aconselho fazer, é muito pertinente, e é até um exemplo que eu já vi acontecendo em grupos. Por exemplo, tem algum objetivo relacionado a melhorar a performance do time, e já vi um KR, por exemplo, ter 50% da equipe certificada. E daí você fala, e daí? Se a pessoa tiver certificada, realmente isso vai mexer o ponteiro da sua equipe? Ela vai ser uma super equipe só porque alguém tem uma certificação? A gente pensa, certificação é bacana, mas isso garante realmente
ali uma performance, garante que a pessoa está com um diferencial. Então, acho que é muito a gente trazer para o nosso cenário. Eu, particularmente, prefiro evitar esse tipo de KR, prefiro trazer para uma coisa mais mensurável em termos de ganho. Eu deixaria isso mais como uma iniciativa do que como um KR. Porém, pode ser que em algum cenário de alguma empresa, algum grupo menor, isso possa fazer mais sentido, possa mexer com o ponteiro. Então, eu acho que é muito a gente respeitar ali nosso cenário, faça pergunta sempre de um grupo, que às vezes também nessas sessões a gente chega em acordos. Realmente, né, gente, isso aí não vai funcionar para a gente. Vamos mudar? Vamos mudar. Então, assim, é meu ponto de vista, se a Flávia quiser. Não, eu concordo com esse ponto de vista, mas trago um contraponto. Assim, eu acho que depende muito do cenário da empresa, como a Rebeca comentou. Lembrando que ali o objetivo é ser a empresa dos sonhos dos colaboradores. Será que a galera está saindo porque não é treinada? É um ponto a se pensar. Será que a galera está questionando não ter treinamento? Será que a galera está infeliz porque não tem treinamento? Então, assim, dependendo muito do cenário, do contexto, tem uma motivação por trás do KR, né? De repente, garantir que 10% dos colaboradores vão ser treinados, isso já reduza o meu turnover, porque isso já é uma reclamação que vem, de repente, na pesquisa de engajamento. Então, isso vai fazer com que... mapeado, né? Já está mapeado, Entendi. exatamente, tem um sentimento ali por trás. Então, às vezes a gente olha um KR, um objetivo vago, mas tem uma intenção ali por trás daquele objetivo e por trás daquele KR. Então, é importante avaliar o cenário. Pode ser que no seu cenário não faça sentido nenhum, porque isso não vai movimentar nada, ninguém está reclamando, a gente vai treinar por treinar. Mas num cenário que o pessoal, principalmente nesse período de pandemia, que a galera não está treinando tanto, pode ser uma reclamação e um ponto de atenção, entendeu? Tá ótimo, obrigada. Entendido, ficou bem mais claro. Nada. Mais algum ponto, pessoal? A gente parte para a dinâmica, então, né? No final, se alguém quiser surgir mais dúvidas, a gente comenta mais. Beleza, já preparei as salas aqui, tá? São 3 salas, com 8, 7 e 7 pessoas. 20 minutos, certo? Depois de Vou 20 passar aqui, minutos, pessoal, todo mundo vai voltar para cá. Lá no board, vocês vão encontrar, tem o número da sala. Cada sala tem uma persona, a pessoa vai falar ali a sua historinha. E vocês vão desenvolver um OKR pessoal, baseado no momento da pessoa ali, no contexto. Então, pelo menos um objetivo, uma iniciativa, se der tempo de fazer mais de um KR também, fiquem à vontade. E a ideia vocês escolhem uma pessoa para apresentar isso aqui, o resultado aqui para o grupo todo, tá? Legal. E a Flávia e a Rebeca irão passar nas salas, né? Tá aí orientando, tirando dúvidas. Exatamente. E se tiverem dúvidas também, quiserem que a gente entre em alguma sala específica, podem colocar aqui no chat. Sala 1, sala 2, que a gente entra para conversar um pouquinho. Eu sei que muita gente não gosta de dinâmica, pessoal, mas é legal porque a gente tem aqui pessoas com um pouquinho mais de experiência, pessoas com menos experiência, então é legal para nivelar o conhecimento, é legal para provocar também esse network, então deem valor para a dinâmica, deem valor para esse momento, porque é muito rico. E aí é um exemplo pessoal, então é até mais fácil de conseguir extrair, né, esses objetivos. Vamos lá, estou compartilhando aqui, tá? Vamos lá, gente. Na sala 1, quem pode falar aqui para gente que vocês desenharam? Posso falar, não sei se alguém do grupo quer falar. Vai lá. Esse KR3 a gente ficou um pouquinho na dúvida, mas vou falar por quê. A gente entendeu que ela está querendo fazer, a Pamela, né? Fazer um movimento de transição de carreira. Na verdade, ela está querendo sair da empresa dela, mas ela gostaria de saber mais sobre metodologias ágeis e melhorar o nível de inglês dela. Então, a gente pensou nesse objetivo, né? Dela conquistar a posição dos sonhos. E aí, no primeiro KR, a gente pensou dela participar
3 vezes por semana de rodas de conversação, aí a gente estava pensando num trimestre. E quando a gente fala de metodologias ágeis, ao invés dela participar de treinamentos, dela participar primeiro de um bootcamp para ela iniciar esse processo, para ela conhecer a agilidade como um geral, né? E depois ela se capacitar no tema que ela gostar mais, ela se aprofundar no tema que ela gosta mais. Então, realizar pelo menos um bootcamp em agilidade até o final do trimestre. E no KR3, a gente tinha pensado dela se candidatar em, de repente, algo relacionado à candidatura dela a vagas. Mas a gente ficou se perguntando se realmente valeria a pena já se candidatar às vagas sem ter esse conhecimento, né? Então, primeiro, de repente, ela se capacitar e depois partir para esse KR. A gente ficou muito travado, a gente conseguiu pensar em 2 só. Boa, era um, já pensaram em 2, está ótimo, estão no lucro. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse objetivo? Aí eu gostaria agora que vocês abrissem o microfone ou falassem aí no chat para contribuir com a Pamela. O que vocês acham? O objetivo da Pamela está legal? Está aspiracional? Lembrando que é o objetivo dela, então entende-se que só ela vai olhar esse objetivo. Então, assim, é o cenário dela. Isabelle falou que muito bom. Mais alguém? E os KRs estão quantitativos, estão mensuráveis, passaram no teste da I. Janela de tempo, né? Tá bem bacana, gente. Bom. Muito bom, pessoal. Parabéns. Tá bem bacana, parabéns. E aí, se alguém tiver alguma contribuição, senão a gente passa para a próxima persona. Vamos passar para o próximo, então? Aí, no final, se alguém quiser voltar com alguma dúvida. Isso. Quem pode falar aí sobre o André? Eu vou falar, a gente definiu lá no grupo. Só atualizando, só para um overview para o pessoal, que é o André, né? Ele é um gerente financeiro e ele está numa situação que ele está muito cansado, ele dorme pouco, então isso está, como consequência, ele está com colesterol elevado, insônia, tem enxaqueca, então vários problemas aí de saúde. E ele gostava de jogar vôlei de praia, mas não está conseguindo mais, porque ele não está conseguindo render, e está trabalhando muito no final de semana. Esse é a persona do André. E aí, como o primeiro objetivo, a gente colocou ser mais saudável. E aí, o primeiro KR, a gente colocou diminuir a taxa de colesterol para 200, né? Já que o colesterol dele está elevado. E, claro, que o colesterol elevado mostra que ele não está com uma saúde muito boa. Então, a gente colocou esse KR para isso. Diminuir a taxa de gordura também corporal para 20%, diminuindo a taxa de gordura dele, que é o máximo, né, do ideal de um homem, que é 20%, a gente pensou que ele conseguiria jogar, né, com mais produtividade, mais de 15 minutos, e também praticar atividade física 3 vezes por semana, para ele conseguir voltar aí como jogador mesmo, e não só uma pessoa que vai lá de vez em quando jogar na praia. E aí, lá embaixo, a gente colocou uma iniciativa que é contratar um personal trainer para ajudar ele aí a voltar a ser não um atleta, né? Mas conseguir jogar mais, sem ficar pouco tempo, né? A gente botou outros aí, mas é porque eu acho que a gente acabou, sei lá, o nosso time estava bem engajado aí na atividade. Fizeram mais de um ali, né? Não, mas está super bacana, acho que todos os temas são pertinentes. Talvez a gente conseguiria fazer um objetivo para abranger todas essas áreas, daí a gente poderia dividir isso dentro dos KRs, mas não tá errado, tá legal, tá mensurável. Os KRs conversam com o objetivo, a tarefa também está conversando com o KRs, tá bem legal. Daí, se alguém quiser contribuir, gente, por favor. Tá bem legal, gostei também. E aí, só um ponto, né?
acho que até falei um pouquinho com esse grupo, ali o objetivo é ser mais saudável, totalmente qualitativo. Só uma sugestão no KR, né, nos KRs, na verdade, é diminuir a taxa de colesterol para 200. Esse objetivo aqui é um objetivo pessoal, então a gente sabe, assim, cada um sabe qual é a sua taxa de colesterol. Mas se for trazer isso daqui para um time, pode ser que as pessoas tenham dúvida do nosso valor alvo, do nosso valor base. Então, seria interessante diminuir a taxa de colesterol de X para Y, tanto no KR1 quanto no 2. Diminuir a gordura corporal de 20 para 15, para 12. Por que a gente fala isso também, gente? Por exemplo, se a gente estivesse escrevendo assim, diminuir a taxa de colesterol de 250 para 200. Aonde que isso ajuda? Quando nós fizermos o check-in, seja semanal ou quinzenal, a gente vai ver se o ponteiro já está mudando. Era 250 no primeiro check-in, pô, tá 240, cara, as nossas ações estão surtindo efeito. Agora, se a gente faz um check-in depois de um mês, era 250, está 251, pô, não está fazendo efeito nada do que a gente planejou, ou está fazendo até errado, né? Então, a hora de mudar as iniciativas, é um indicativo, né, de que a gente precisa mudar tudo. Por isso que é legal a gente ter a base. Beleza, isso aí. Mas o que vocês acharam, pessoal? Tá legal esse objetivo? Tem alguma sugestão, alguma contribuição? Podemos passar para o próximo. Vamos para o próximo, então. Beleza. Quem pode falar sobre o DEM? Time 3. Quem está aí? Estou vendo que o Alisson está mexendo. Quer falar? Time 3 foi Cadeteme e Grace. Ó, a Grace está aí. Oi, tô aqui sim. Quer falar? Posso falar, então, o nosso era o Deni, né? Ele é Scrum Master e ele tá super endividado. Ele tá trabalhando home office, né? E ele tá comendo muita comida de delivery, né? Tá pedindo tudo em casa. Ele tá alugando uma garagem, sendo que ele não usa o carro. Ele resolveu reformar o apartamento, porque tinha algumas horas, né, do dia, né, de ócio e se endividou, tá todo endividado. Então, a gente colocou como objetivo melhorar a gestão financeira. Como que a gente colocou reduzir, né, o custo de alimentação em 50%, reduzir custo com supérfluos em 30% e reduzir a dívida em 40%. E a gente colocou algumas iniciativas que foram cozinhar em casa, vender o carro e utilizar esse dinheiro do carro para diminuir a dívida. Bacana. Bom, algumas observações. Os CAEs estão mensuráveis, conversam com o objetivo. Um ponto, até o que a gente já falou do outro grupo, é a base, porque, por exemplo, reduzir custos de alimentação em 50%. Vamos supor que o DN está super extrapolando, ele está gastando 5 vezes mais do que ele podia. Às vezes, 50% não vai ser o suficiente para ele. Então, por isso que é bom a gente ter, por exemplo, hoje em dia ele está gastando R$2.000 de aplicativo de comida. Talvez ele precise passar de 2.000 para 500. Por isso que é bom a gente sempre manter esses valores de base e objetivo, como a gente fala. Sim, como o exemplo anterior, né? Ficou bem claro agora. Claro que aqui a gente não falou valores, né? Aí seria mais da criatividade mesmo. Mas não está errado, não. E sobre o objetivo, também é um objetivo qualitativo. Talvez a gente pudesse fazer alguma coisa mais inspiracional para ficar mais na cabeça, mas também tá ok. Até o que eu estava comentando com a Flávia, muitos grupos agarram nesse desenho do objetivo, porque querem fazer uma frase bonita, inspiradora,
E às vezes a gente até aconselha, gente, vamos seguir com essa frase, depois a gente volta, tenta construir uma escrita melhor entre todo mundo, senão a gente perde muito tempo na escrita ali para ficar bonito, mas o que importa realmente é o contexto, a mensagem. Flávia, se quiser contribuir. Não, boa, perfeito. Dá para melhorar esse objetivo, mas o principal é começar, né? E depois a gente pode pensar em uma forma ali melhor de escrever. E esse foi o último, né? O que vocês acharam, pessoal? Alguém tem alguma sugestão para esse objetivo? Vocês acharam bacana? O que vocês acharam da dinâmica? Eu sei que foi um pouquinho corrido, mas era só para começar a trazer para vocês, né, essa mensagem, para reforçar o conceito. E até a gente encoraja as pessoas, gente, de que as pessoas comecem com os OKRs por objetivos pessoais de vocês, seja saúde, formação, Isso. guardar dinheiro, é uma ótima forma de vocês começarem a usar os OKRs. Aí, gente... Quem puder deixar aqui um feedback também, aqui no Miro, cria aqui do lado. Ah, bacana. Boa. Só puxar aqui o post-it. Vou até criar os Gente, se post-it alguém aqui pra tiver ajudar. mais alguma pergunta, alguma dúvida que tenha levantado aí durante a dinâmica, fica à vontade também. Podem falar. Eu sei que a gente já passou 5 minutinhos, né, do nosso tempo, mas ainda tem mais 5 minutinhos para quem quiser. O que a gente pode fazer? Uma sugestão. A gente pode bater uma foto e aí quem Boa. precisar sair, sai, mas quem tiver alguma dúvida, a gente consegue ficar mais uns minutinhos aqui para bater um papo. Boa. Quem puder abrir a câmera, pessoal. Isso, Está rapidinho. todo só pra mundo gente tirar suado foto. hoje. Tá calor à beça, mas... Cabelado, não tem Calor, problema. vocês estão com calor, gente, né? Eu tô- Sério? Nossa, Vocês aqui estão não tá. onde? Não tá calor. Nossa, estão tá onde? até de... Eu tô no Rio Grande do Sul, tô em Pelotas. Aqui no Ah, extremo Tá sul. explicado. Tão pertinho, vem- então. Tão pertinho. Tô aqui de Santa Maria. Ai, que legal! Tão pertinho. Tamo perto. E tu tá com calor aí? Vou falar para vocês que aqui a gente está com 30 graus essa hora. Esse Não, aqui tá, o horário. tempo tá bom. Tá fresquinho. Não, aqui eu fui no super antes e tava frio. Eu disse, não, deixa eu me encasacar que tava difícil. Deixa eu aproveitar, eu quero agradecer a Rebeca e a Flávia por compartilhar o tempo de vocês aí, né? E o conhecimento aí. É uma coisa que eu quero levar para a empresa, eu estou brigando com muita gente lá, né? E esse conceito, e para mim é tudo novidade, certo? A gente tem muitas metas lá, e quando eu falei, bah, você tem que mudar essa coisa de metas e tal, e confesso para vocês que caí no OKR, tá? E claro que não é isso, né? Um pouco, há muito além disso, né? Uma coisa além das metas, certo? Eu vejo muito o engajamento dos processos ágeis, né? Que tem a parte do planejamento, revisão, planejamento, parece que cai muito bem o OKR nisso aí, né? Nesses períodos periódicos de revisão e validação. E eu só tenho a agradecer o tempo de vocês aí e compartilhar a experiência que vocês têm aí, certo? Eu... Imagina, um prazer. Depois a gente vê, troca o liquidinho, de repente eu convidar vocês para fazer uma apresentação lá para a empresa, começar a plantar a sementinha, né? Para vocês fazerem essa apresentação lá dentro, né? Para o pessoal começar a cair a ficha, né? E é para compartilhar o conhecimento de vocês aí. Muito obrigado pelo tempo de vocês aí. Imagina, a gente fica feliz também em compartilhar, porque eu acho que quando a gente compartilha, a gente acaba aprendendo mais, né? E aí, como a gente comentou no início, assim, é um tema que a gente gosta muito de falar sobre esse assunto, mas a gente também estuda muito, porque é um tema meio que novo para a gente, né? A gente fez a transição, está fazendo a transição do ano passado para cá. Então, a cada dia uma mensagem, uma troca, uma descoberta, e eu espero que vocês se apaixonem pelo tema também, assim como a gente também é apaixonado. E não existe fórmula de bolo, o OKR não vai resolver a vida de todo mundo, porque tem gente que gosta tanto do tema e fala, coloca o OKR na sua empresa que vai dar certo. Não é assim.
Eu acho que tem que pensar muito no contexto, se faz sentido, se as pessoas estão entendendo o objetivo de usar, de repente já tem alguma metodologia lá que está sendo usada para o mesmo fim e está dando super certo, vai mexer para quê? Então, acho que vale avaliar o contexto, sim, mas o que vocês precisarem, podem contar com a gente, o LinkedIn está aqui, canal aberto, que a gente não conseguiu responder, podem chamar a gente lá, gente. Adorei, Boa. meninas. Foto, Muito Giovana. obrigada. Posso bater a foto, pessoal? Vamos para a Até a foto. Todo mundo pronto? Pronto. Ó, 3, 2, 1. Legal. Pessoal, só para lembrar, a Vanessa colocou o link do nosso grupo de WhatsApp, se vocês quiserem participar, tá? Do grupo do Agilize-se, tá? Nós temos também Instagram, LinkedIn, se vocês quiserem acompanhar a gente, né? A gente está sempre compartilhando, fazendo um workshop, uma live, tá? Deixa eu mandar aqui a foto para vocês. Super obrigada, gente, a presença de vocês, o compartilhamento aí de ideias, de conhecimento. Obrigada a vocês, meninas, pelo tempo de vocês. E assim, eu queria fazer um comentário que tudo que a gente escuta falar de OKRs normalmente vem muito rebuscado. E vocês transmitiram as mensagens assim com muita leveza, explicaram com toda a importância que tem, mas de uma forma simples. E eu achei fantástico, porque um monte de coisas que eu já li e de repente essa conversa me esclareceu muitas coisas. Então, muito obrigada. Gostei muito da colaboração de vocês. Obrigada, viu? Obrigada, Luciene. A gente que agradece vocês. E aí, quem tiver alguma dúvida, quiser perguntar, quiser entrar depois lá no LinkedIn, fiquem à vontade, pessoal. Show de bola. Boa noite aí. Pessoal, Boa obrigado, noite, obrigado, beijo. Flávia, Rebeca, todo Obrigada, mundo que participou. Deixem um feedback lá pra gente, lá no Miro. E boa noite a todos, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.